Jesus é o Senhor. Irmãos, a vida da igreja é uma festa. Aleluia. A vida da igreja não são dogmas, não são rituais. A vida da igreja é o resultado, ou a alegria na vida da igreja é o resultado do preenchimento de Cristo por meio da palavra. Oh Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Vamos estar orando, amém? Para o Senhor nos abençoar nessa noite, né? Tempo que temos para desfrutar da palavra, falar um pouco da atualização das mensagens, né? Que nós, graças a Deus, que nós temos pastos verdejantes. Nós temos pastos novos pela misericórdia de Deus. E esses pastos novos é o falar constante do Senhor para nossas vidas. Oh Senhor Jesus, por isso nós te agradecemos, Senhor, porque hoje nós temos o seu falar profético. O Senhor está falando com sua igreja. Oh, o Espírito está falando conosco, nos dando direção para nós sempre ouvir a voz do Senhor. Senhor, nós somos ovelhas do Senhor. Nós queremos estar bem perto do Senhor, ouvindo o seu falar. Obrigado que o Senhor nos chamou pelo nosso nome. E hoje nós, Senhor, estamos na vida da igreja para ser suprido por esse falar maravilhoso. De fato, hoje o Senhor está nos introduzindo a cada dia na esfera de Filadélfia, nessa esfera, nessa dimensão do amor fraternal. Oh Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Abençoa cada irmão que está aqui presente. Senhor, fala conosco. Realmente nós queremos estar cheios de alegria, mas também queremos ter muita seriedade e muito zelo pela tua casa. Oh Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, graças a Deus nós estamos na mensagem, a primeira mensagem desse livro aqui, o zelo pela tua casa, perdão, o zelo pela casa de Deus, né? Da linha que nós estamos vendo da série Palavra, Vida e Edificação. Muito bom. Oh Senhor Jesus. Ok, essa mensagem aqui, que é o zelo pela casa de Deus, ela está ubicada em Mateus capítulo 2, perdão, João capítulo 2, versículo 12, até o versículo 25. Em aquela ocasião onde o Senhor entrou na casa, né, no templo, e ele fez uma sorte de cordas aí nesse lugar, né, e limpou o templo, né, das coisas que estavam contrárias, né. Só que a palavra que usa aí em João é uma palavra específica, eu vou buscar aqui, né. João capítulo 2, né. Sim. Desculpa aí, vou ler os versículos, né? João capítulo 2, versículo 13, tá bem? Só para ubicar os irmãos. Estando próxima a Páscoa, dos judeus subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e também os cambistas assentados. Tendo feito um assorragem de cordas, desculpem que é a palavra, assorragem de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Senhor Jesus. Então essa passagem ela vem depois daquela experiência das bodas de Canaã, né? Das bodas de Canaã. Irmãos, as bodas de Canaã nos mostraram algo, que o Senhor, Ele é o único que pode produzir uma alegria constante. Uma alegria constante em nossas vidas. Nós vimos que o Evangelho de João é um evangelho que ele é muito simples, mas ele também é muito profundo em seu significado.
o casamento, né, das bodas de Canaã, junto com a experiência da casa do Senhor, ele nos mostra, amados irmãos, que por um lado, somente o Senhor pode gerar perpétua e contínua alegria em nossas vidas. A alegria, ela é representada pelo vinho novo, que o Senhor transformou lá na festa das bodas de Canaã. Ok? Então, esse vinho novo é a representação do desfrute do Espírito vivificante. O Espírito que dá vida. Irmãos, muitas vezes o nosso desfrute pela vida do Senhor, o nosso desfrute da igreja, muitas vezes se esgotou, acabou. Mas saibam que o Senhor sempre tem um vinho novo para nos dar. Amém? Esse vinho novo, quando você vê no Evangelho de João, é os mesmos pastos verdejantes. O vinho novo, amados irmãos, é a palavra constante que o Senhor nos dá para nós sempre termos alegria em nossa vida da igreja. Ok? Porque nós podemos desfrutar da vida que somente Cristo produz por meio da sua palavra. Porque a nossa base não é nossa justiça, nossas obras. A nossa base é a redenção de Cristo. Amém? A nossa base é a justiça de Cristo. E quando Ele nos reconciliou, quando Ele nos comprou, nós ganhamos completa paz para com Deus. Então, esse vinho novo é o amor ágape. É o melhor amor que o Senhor nos quer dar para nós termos um contínuo desfrute na vida da igreja. Então, amados irmãos, saibam, Deus é um Deus de festa. Amém? Você sabia que Deus gosta de festa? Amém. Vocês sabem quantas festas celebrava o povo de Israel no Antigo Testamento? O total delas, as principais eram 3, né? A festa dos pães asmos, ou da Páscoa, a festa de Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Mas o total de todas as festas eram 7 festas. Amém? Inicia, eu não vou mencionar todas, né? Mas inicia com a festa da Páscoa, a primeira festa, e concluía com a festa dos tabernáculos. Então, todas essas festas, elas não tinham sentido se Cristo não tivesse vindo para ser nossa salvação e nossa redenção. Seriam somente rituais, que foi o que aconteceu com o povo de Israel. Então, é somente para vocês saberem, essas 7 festas é uma representação de que Deus quer que seu povo tenha um contínuo desfrute de Cristo. Amém? Começando com a festa da Páscoa, que é uma representação quando o Senhor nos tirou do Egito, nos tirou do mundo e nos trouxe a boa terra de Canaã. Aleluia! Amém. Senhor Jesus. Amém. E ela vai concluir com a festa dos tabernáculos, que essa festa ela era representada pela colheita total. Amém? O produto total de todas a lavoura e da semeadura do povo de Israel. E a festa do tabernáculo é uma representação da segunda vinda do Senhor. Amém? Quando o Senhor voltar, Ele vai fazer a última colheita. Nós vamos ser arrebatados como primícias, como vencedores. Amém? E nós vamos reinar com o Senhor. Amém? Será a conclusão de toda a era, dessa era em que estamos vivendo. E nós entraremos no milênio para reinar juntamente com o Senhor. Amém? Então eu gostaria de ler essa porção aqui, inicial do alimento diário, para nós termos uma noção do que o Senhor quer nos mostrar com essa mensagem aqui e com aquilo que o Senhor já nos falou em todos esses dias. Amém? Ok. A alegria não é uma alegria fingida. Não é uma alegria, não é algo que se produz por alguém que está manipulando o povo para eles ficar alegres. Não. A alegria é o produto de desfrutar o vinho novo.
Efésios capítulo 5 diz que nós devemos, não nos devemos embriagar com o vinho desse mundo, verdade? Mas nós devemos nos preencher do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Amém? Então, a alegria que o Senhor nos dá é o resultado do preenchimento do Espírito. Amém? Por isso, amados irmãos, que é o que garante a nossa unidade? Irmão, é a alegria de estarmos juntos, desfrutando da palavra do Senhor, fazendo circular a palavra profética, o que Deus está nos falando, e desfrutando essa palavra junto. Essa palavra nos preenche e nos dá genuína alegria. Irmãos, você precisa desfrutar mais da palavra para ficar alegre. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é... Irmãos, nós estamos passando momentos difíceis e vamos seguir passando por esses momentos. A pressão nos últimos tempos, mistério da iniquidade, a obra maligna, isso vai aumentar. Somente quem esteja preenchido do Espírito, ele vai conseguir se sustentar. Eu sempre lembro de um exemplo que o irmão colocava. Irmão, sim, na Bíblia compara a igreja com a barca, certo? Mas hoje a igreja tem que ser tipo um submarino também, eles falam aqui, né? Submarino. Qual é a característica do submarino? Que ele está indo à água, mas ela não deixa a água entrar, porque ela está preenchida de ar, muito ar. A pressão do ar necessário para ela não deixar a água entrar. Irmãos, nós como a igreja, como a barca, precisamos estar preenchidos de Cristo. Estar cheio do Espírito. Para não deixar as coisas negativas entrarem. Porque o mar vai ficar agitado. É como cantamos no hino, né? No meio do mar agitado, eu não temerei. Então o mar vai ficar agitado, o mar que é o mundo, representa a esfera que Satanás manipula. Amém? Então, primeiro ponto, irmãos, precisamos estar alegres. Por meio do preenchimento de Cristo, através da palavra. Amém? Segundo ponto, a alegria interior tem que nos levar a ter um zelo pela casa do Senhor. Você sabe que é zelo? Você sabe que é zelo? As mães sabem muito bem que é zelo, né? Que é zelo? Um cuidado muito especial. Um cuidado bem específico, constante. Então, a casa do Senhor é a coisa mais importante nesse universo. É o que Deus está fazendo por meio de Cristo. Ele nos comprou. Amém? Você vê lá nessa passagem aí, né? O Senhor, ele fez uma mostra do zelo que ele tem pela casa do Senhor. Essa casa aqui era casa física. Mas na verdade o Senhor tem zelo hoje, é pela igreja. Ok? E que é ter zelo? Amados irmãos, é nos dedicar por completo à edificação da igreja. É que o nosso tempo, nossa energia, nosso coração tem que ser para o cuidado total da igreja. Amém? Então, essa alegria interna nos preenche e nos leva a ter zelo, um zelo pela casa do Senhor. Então, nós não podemos substituir o que é principal para nossas vidas. Vocês sabem que o principal para nossas vidas é a edificação da casa do Senhor? Vocês sabem que o principal para nossas famílias é a edificação da casa do Senhor? A igreja hoje é a arca que Deus está edificando para completar a nossa salvação. Amém? Senhor Jesus. Então eu vou ler aqui no início, né? O tema desta semana é o zelo pela casa de Deus. Ao provar o vinho novo que só Cristo pode produzir. Fale, só Cristo pode produzir vinho novo. Irmãos, nós podemos ficar enganados. O mundo, ele oferece um vinho
que representa o vinho do mundo são os prazeres, mas também são as coisas que podem distrair o Filho de Deus para não ter zelo pela casa de Deus. Você sabe que uma pessoa que fica embriagada com vinho desse mundo, ele perde a sobriedade espiritual. E a sobriedade espiritual nesse tempo é muito importante. O que quer dizer sobriedade espiritual? É você ter discernimento o tempo todo. Para sempre estar velando pela edificação da casa de Deus. E para você e eu não sermos enganados. Discernimento é discernir, é saber, é perceber qual é a vontade de Deus em todo momento. E a única coisa que nos dá discernimento e sobriedade espiritual é a palavra do Senhor. Lembre, amados irmãos, vocês são ovelhas do Senhor. Você e eu, como ovelhas do Senhor, somos como animais que devem estar ruminando constantemente a palavra do Senhor. Irmãos, se hoje nós não temos um contato direto, constante com a palavra do Senhor, nós vamos ser pessoas vulneráveis. E em qualquer momento, você e eu poderíamos ser enganados por qualquer vento de doutrinas. Então vamos nos apegar mais à palavra do Senhor? Amém? Vamos buscar mais essa palavra. Então o vinho novo só Cristo pode produzir. Como o Senhor então nos dá esse vinho novo? Por meio da sua palavra, amém? Então, experimentamos a alegria que provém dele e que só é possível porque Jesus é a nossa redenção, justiça e paz. Ok. O filho que estava com o pai veio ao mundo para realizar a obra desejada pelo pai. Por isso que Jesus, ele completou a obra e ele é nossa justiça, nossa paz, amém? E nossa redenção. Ok. E está nos enchendo com o próprio amor ágape de Deus, até a plenitude. Ele quer que vivamos nossa vida assim, mantendo-nos na base da unidade da igreja, por meio da unidade do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos, imergindo na palavra profética. Ó Senhor Jesus, agindo dessa forma e sendo zelosos pela casa de Deus, Ele e nós seremos em eterna habitação. Louvado seja o Senhor. Então a nossa unidade, ela vai ser, a nossa unanimidade, ela vai ser gerada pelo desfrute contínuo da palavra do Senhor em nosso meio. Por isso que o Senhor, ele tem uma constante ênfase de nos dar constantemente a sua palavra. Amém? De sempre fazer-nos chegar a sua palavra, sempre falar conosco. Então, muito bom. Então vamos ir desenvolvendo, vamos ver se vai dar para eu conseguir falar tudo. O que fez a diferença nas bodas de Canaã? A boda de Canaã representa o desfrute humano, né? Pelas coisas terrenas. Irmãos, o desfrute das coisas terrenas sempre vai acabar, sabia? Sempre vai acabar. Você vai de trás das coisas, você consegue ter sucesso, e você fica alegre, mas 2 dias depois você fica igual. Fica vazio. Quem estava estudando conseguiu atingir, né? Conseguiu se formar, seu objetivo, fica alegre por um tempo, mas depois acaba. Um fenômeno estranho, né? Sabe por quê? Porque o único que pode nos dar constante alegria é o próprio Senhor. Então, nas bodas de Canaã, o vinho, depois de um grande momento considerado da festa de vários dias, o vinho acabou. Mas que fez a grande diferença? Que Jesus e seus discípulos foram convidados à festa. Oh Senhor Jesus! Irmãos, hoje Jesus, nós encontramos Ele na palavra.
E os discípulos são nossos irmãos. Amém? Então, você quer ter vinho novo constante? Convide Jesus. Mas isso fica ainda muito superficial. Irmão, deixe a palavra do Senhor entrar em sua vida. Deixe o falar do Senhor atual entrar em sua vida. Amém? Irmão, olha aqui. Alimento diário. Tem um livro que eu estou lendo maravilhoso, acabei de ler. O livro da graça, né? Canais da graça de Deus. Estou lendo agora o livro da batalha espiritual. Irmão, o que é isso aí? Isso é vinho. É o falar de Jesus. Irmão, live, mensagem chegando. Irmão, isso aí é Jesus. Querendo entrar em nossas vidas. Para nos dar vinho novo. Irmão, reconheça. Muitas vezes você e eu perdimos o desfrute genuíno do viver da igreja. E não é culpa de coisa externa. É culpa de que você ficou distante do falar do Senhor. Irmão, vamos nos aproximar mais. Irmão, eu não quero ter um viver de ficar carrancudo, ficar amargurado. Irmão, eu quero ser alegre. Eu quero desfrutar constantemente. Eu quero ter alegria na minha casa. Eu quero ter alegria no meu casamento. Eu quero ter genuína alegria com meus irmãos. Vamos nos aproximar mais na palavra? Amém? Vamos beber mais desse vinho novo que nos dá a palavra do Senhor? Agora venha o outro item importante. Dê e convide os discípulos. Vamos ler aqui João capítulo 2. Vamos ver aqui. Capítulo 2 diz assim. Versículo 2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então, Jesus e seus discípulos foi o segredo para que esse casamento ficasse com vinho novo, que representa o desfrute. Ok. Nesse casamento, o que acontece? Eles tinham um ritual, né? Um ritual aqui, eu vou ler aqui nos versículos, né? Para os irmãos estar dentro do contexto. Maria, né, no versículo 3, falou assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, né? Fazei todo o que ele vos disser. Amém? Irmãos, você quer ter mudança realmente na sua vida? Amém? Você quer experimentar milagres na sua vida? Ter um viver de igreja alegre? Ver as coisas, a obra de Deus acontecer no seu viver? Irmão, seja simples, faça todo o que Jesus disser. Amém? Jesus falou: vamos entrar mais na palavra, vamos entrar mais na palavra com a família, amém? Vamos imergir, vamos imergir. Vamos fazer gritos de guerra, vamos fazer gritos de guerra. É simples, é fazer todo o que Jesus disser. Fala assim, irmão, vamos fazer o que Jesus disser. É o que o falar do Senhor está nos trazendo nesse tempo, amém? Então, outra coisa que você e eu precisamos fazer, irmão, nós vamos ter que tratar com todo viver de rituais. Nós vamos ter que lançar fora toda religiosidade, toda tradição. Irmãos, isso aí é o que atrapalhou aos líderes do povo de Israel. Jesus não pode estar onde está tradição, onde tem tradição. Jesus não pode estar onde tem costumes que substituem a vida de Cristo. Lembra aquela passagem onde o Senhor falou assim: não se pode colocar vinho novo em odres velho? Lembram disso?
que representa o odre? Representa o viver humano, tradicional, velho. E Cristo, Ele tem vinho novo, que Ele nos quer preencher com esse vinho novo. Então, nessa festa, olha aqui, estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 a 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e elas as encheram totalmente. Então, essas talhas de pedra representam o homem criado no sexto dia. 6 talhas representam o homem criado no sexto dia. Então, esse homem criado, ele foi criado para conter Deus dentro dele. Mas o ritual, o máximo que ele consegue fazer é encher de água. Encher de água de morte. Encher de água sem sabor, sem alegria. Mas graças a Deus que se o homem, ele faz todo o que Jesus mandar, Deus vai transformar essa água em vinho novo. Amém. E o melhor vinho. Amém? Amém? Então, amados irmãos, para isso nós precisamos ser muito simples. Ser como crianças, amém? Oh Senhor Jesus. E essa foi a experiência aí do povo de Israel. Jesus com seus discípulos. Amém? Ok, eu quero ler os 2 versículos finais dessa experiência aqui, das bodas de Caná. Capítulo 2, versículo 11, ele diz: com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Ok? Essa experiência aqui fala de Jesus indo também cuidar da vida humana. Ok? Dos discípulos, da mãe e da sua casa. A primeira coisa que eu quero falar: os discípulos são a nossa família. Amém? Amém? Olhe para seu lado aí, olhe. Ele é a sua família. Amém? Amém? Ele é a nossa família. Eles são nossa família. Que mais? Oh Senhor Jesus. Outra coisa, ele desceu, mas não por muitos dias. Irmãos, nós precisamos cuidar da nossa família, precisamos cuidar bem da nossa família. Amém? Mas cuidado, não podemos ser desequilibrados e ter um cuidado excessivo com nossa família, falando família de carne e sangue. Ok? Porque senão, você e eu poderíamos ficar desequilibrados. E poderíamos, ao ponto de cuidar mais da nossa família, cuidar entre aspas, e deixar de fazer a vontade de Deus, praticar a palavra, servir ao Senhor. Amém? Então, sim, precisamos cuidar da nossa família, mas eu quero deixar o segredo para você cuidar melhor da sua família. Servir juntos ao Senhor. Amém? A melhor coisa, a melhor estratégia para cuidar da nossa família é servirmos juntos ao Senhor. Para isso que o Senhor nos deu a nossa família. Amém? Servir junto com eles. Por isso que na Bíblia tem algumas referências no Antigo Testamento, onde os sacerdotes, os levitas, eles tinham que deixar exemplo aos seus filhos próximos, para eles verem os rituais que o povo de Israel estava praticando, para os filhos perguntarem: que é isso, esse assunto desse cordeiro? Que é isso, esse assunto desses pães? Que é isso, né? Eles perguntaram, né? E aí você tinha que explicar. Então nós vamos cuidar mais da nossa família, deixando ele mais perto, no serviço ao Senhor. Amém? Por que, amados irmãos?
Porque nós temos uma primogenitura que cuidar. Amém? Que a primogenitura é o nosso direito de servir ao Senhor como sacerdotes, de frutar ao Senhor como a terra, né? Como a dobre porção da terra, e de reinar com o Senhor. Mas hoje é o sacerdócio. Então não podemos descuidar o nosso sacerdócio, o nosso serviço ao Senhor. Porque se nós descuidamos nosso serviço ao Senhor, nós poderíamos estar vendendo o nosso direito de primogenitura, que é o direito, amados irmãos, de nós termos essa porção de serviço e não reinar com o Senhor na próxima era. Ok? Então, vamos seguir servindo ao Senhor? Amém? Amém? Não abra mão do seu direito de primogenitura. Amém? Vamos servir mais ao Senhor. Oh Senhor Jesus. Amém. Então, amados irmãos, no viver da igreja, nós temos que ver uma coisa aqui. Eu falei, Deus é um Deus de festa, certo? Quando você vê exemplo, o livro de Provérbios, eu gostaria de ler o livro de Provérbios. Nós vamos ver que Deus é um Deus de alegria, de satisfação. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, Provérbios capítulo 8, tá bom? Senhor Jesus. Vamos ler a partir do versículo 22, tá bom? Fala do Senhor. Sabe que essa mensagem aqui, né? Ele esclareceu muito o assunto do Senhor na eternidade. Tem um hino, né? Que eu acho que os irmãos vão corrigir a linha desse hino, que diz assim: tão grandioso Deus, eterno, majestuoso, tão glorioso Deus. Estava muito como fala a letra desse hino? Faz de referência assim como que Deus estava sozinho, né? Deus estava triste, estava incompleto, mais solitário, né? Mas na verdade, em si, a revelação da Bíblia não mostra isso. Deus, na verdade, estava cheio Deus é um Deus pleno, irmão. Nele não tem tristeza, nele não tem nada incompleto. De um Deus cheio de alegria, de satisfação. E esse Deus tão alegre, falou assim: eu quero introduzir outro elemento nessa esfera de amor e de alegria. Irmão, e esse outro elemento que ele quer introduzir somos nós, é o homem. Amém? E isso é o que Deus está fazendo hoje, por meio da esfera da igreja. Amém? Então vamos ler aqui capítulo 8, versículo 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Então ele está falando da experiência do Pai no Filho, na eternidade, antes de existir todas as coisas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ele está falando, né, da experiência do Filho, né? Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, mais que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então
eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas quê? Delícias. Né? Então ele está falando da experiência do filho com o pai, ou seja, o filho era as delícias, a alegria do pai. Ele estava muito alegre, folgando perante ele em toda a terra. É como um casamento, irmão. Somente quero fazer uma comparação. É como um casamento. Casamento, quando ele se junta a casa, ele fica muito felizes, né? E eles querem colocar mais pessoas para dentro dessa alegria. Então, exemplo, tem pessoas que falam assim: eu vou casar para ficar alegre. Não, não faça isso. Você já tem que ter alegria no Senhor. Amém? Se você está pensando que vai casar para ficar alegre, você está enganado. Você já tem que entrar na esfera da alegria que somente Deus oferece. Amém? E você tem que ter uma esfera de alegria para receber depois seus filhos. Então, assim é a esfera de Deus, amados irmãos. Deus não é um Deus insatisfeito. Deus é um Deus pleno. E nos quer introduzir nessa plenitude, nessa alegria, irmãos. E aqui diz: ó Senhor Jesus, versículo 31. Regozijando-me no meu mundo habitável e achando a minhas delícias com os filhos dos homens. E aqui já entra, nesse caso, a igreja. Amém? Por isso, amados irmãos, saiba, a igreja é uma esfera de alegria. Amém? Vocês concordam com isso? A igreja é uma esfera de festa e de alegria. Quando Deus, Ele mostrou todas as festas que o povo de Israel tinha que celebrar, era para gerar uma esfera para introduzir esse povo na alegria do Senhor. Vamos ler Deuteronômio capítulo 16, versículo 2. Ó Senhor Jesus, 16, 2. Ó Senhor Jesus, diz: então sacrificarás como oferta a Páscoa do Senhor, teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Então esse lugar aí era Jerusalém. E eles deviam celebrar a Páscoa, né? Então hoje, esse lugar que Deus escolheu hoje é a igreja. Amém? E nesse lugar, na esfera da igreja, onde nós devemos celebrar festa para o Senhor. Agora, na prática, como essa alegria acontece? Vamos buscar, por favor, procurar aqui Efésios capítulo 5. Senhor Jesus. Amém. Efésios capítulo 5. Amém. Senhor Jesus. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andeis, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, que é remir o tempo? Remir o tempo aqui, amados irmãos, é aproveitar o tempo em favor de Deus. Tem duas palavras para tempo na Bíblia, que é cronos e kairos, né? Cronos é o cronômetro, é o tempo que está andando constantemente, que nós não temos controle, né? Passa o tempo e passa e já não podemos voltar atrás. Então o tempo, ele começou com a criação de todas as coisas. Amém? Deus criou todo, criou o tempo, criou o espaço, e aí veio o tempo, começou a correr. E para que o tempo? Segundo Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, é para que Cristo possa encabeçar todas as coisas. Amém? ¿Por quê? Porque o universo todo está desencabeçado. Então, como Cristo encabeça? Ele consegue encabeçar por meio do preenchimento de Cristo através da palavra. Você quer ser encabeçado?
Você precisa ser preenchido de Cristo. Você quer ser preenchido de Cristo? Precisa ser preenchido pela palavra do Senhor. Irmão, até que Cristo faça habitação em nosso coração. Fala Efésios capítulo 3. O que quer dizer isso? Que Cristo precisa preencher todos os espaços em nosso ser. Nenhuma parte do nosso ser pode ficar vazio, pode ficar oco, sem o preenchimento de Cristo. Amém? Então todos os conflitos que nós temos em nosso viver, em nosso coração, é por falta do preenchimento de Cristo. Então por isso é que você e eu precisamos aproveitar o tempo e tornar o tempo que Deus nos deu favorável para Deus, para Ele. Como? Nos preenchendo da palavra do Senhor. Amém? Irmãos, vamos aproveitar mais o nosso tempo? Vamos aproveitar mais o nosso tempo nos enchendo da palavra de Deus? Buscando mais da palavra de Deus? Amém? Oh Senhor Jesus, versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Irmãos, por favor, procurem compreender a vontade de Deus. Amém? Isso aí é ganhar revelação na palavra de Deus. Irmãos, Deus quer te dar revelação. Amém? Por isso que o Senhor, Ele tem falado tanto de imergir na palavra, de fazer transcrição, não é, irmã Alice? Fazer transcrição. A irmã Alice, ela começou a praticar algo que eu também pratico, que é ouvir as mensagens, né? Eu gosto de fazer assim, né? Eu pego a mensagem do irmão Pedro e somente separo um ponto que ele vai falar, 15 minutos. E aí eu ouço com atenção, vou ouvindo, vou escrevendo o sentimento, o que vou ganhando, né? E aí eu ganho revelação, o que Deus quer transmitir. Amém? Então, irmãos, Deus quer te dar revelação. Irmãos, Deus quer falar contigo. Você é ovelha do Senhor. Amém? Você não é uma ovelha estranha. Você é do Senhor. Mas você e eu precisamos ouvir a voz do Senhor. Vamos ler João 10. Oh Senhor Jesus. Vamos ler João 10. A ênfase principal de João 10 é ouvir a voz do Senhor. Amém? O que aconteceu nos capítulos anteriores? O que aconteceu? Deus encontrou uma barreira religiosa com os líderes, os fariseus, a liderança de Israel. E o que aconteceu? A tradição deles estava indo em contra de tudo o que Jesus estava fazendo. Irmãos, olhe até onde chegou essa situação. Deus curou um paralítico. Deus curou cegos. O Senhor fez milagres que a religião não conseguia fazer. E o que aconteceu? Eles reclamaram: por que você fez isso no sábado? Sábado não é para fazer milagres. E eles colocaram e foram em contra do Senhor. Então o que aconteceu? O Senhor teve que sair dessa esfera e começou a chamar suas ovelhas. Então a experiência aqui, amados irmãos, do cego que o Senhor curou, é uma experiência de o Senhor chamando uma ovelha. Para sair da esfera da tradição e entrar na esfera dos pastos verdejantes. Amém? Então João 10, vamos ler por favor João 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta
Esse é o pastor das ovelhas. Está falando aqui de quem? De Jesus. Amém? Jesus, ele entrou pela porta das ovelhas. Que a porta no Antigo Testamento, na antiga dispensação, era a lei de Moisés. Jesus conseguiu cumprir toda a lei de Moisés. Amém? E ele entrou pela porta como o pastor. Amém? Versículo 3 diz: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Oh Senhor Jesus, irmãos, o Senhor está nos chamando, está nos conduzindo para fora da religião, da esfera tradicional, da esfera convencional, e está nos transferindo para a esfera da vida eterna, por meio da palavra do Senhor, que Ele traz através da sua voz, tá bom? Oh Senhor Jesus, você quer ser conduzido para fora? Para fora da esfera desse mundo? Vamos então ouvir a voz do Senhor. Versículo 4 diz: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Amém? Irmãos, vamos ouvir com muito cuidado a voz do Senhor. O falar do Senhor, amém? Esse falar é o que vai nos conduzir para o reino. Esse falar é o que vai nos conduzir para a esfera da vida eterna hoje. Amém? Versículo 5 diz: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ou seja, não aprovam a voz dos estranhos. Aqui a voz dos estranhos é a voz dos falsos profetas, ok? O que trazem um falar parecido, mas não é a voz do pastor. Não é a voz da palavra profética, não é o falar do Senhor para nos conduzir para o reino. Oh Senhor Jesus. Irmãos, vamos ouvir com muito cuidado. Versículo 7 diz: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram ante mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém? Entrará e sairá. Entrará em Cristo, na esfera da vida eterna, e sairá da esfera terrena. Amém? Oh Senhor Jesus. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isto aqui, irmão, é um preenchimento de Cristo até a plenitude, por meio da sua palavra. Vou concluir essa leitura aqui de João com o versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então a palavra-chave aqui é ouvir a voz. Amém? Irmão, você está ouvindo a voz do Senhor? Peça para o Senhor: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir claramente o teu falar, que o Senhor está trazendo por meio dos seus canais. Amém? Oh Senhor Jesus. Então, essa esfera de ouvir o falar do Senhor e nos preencher da palavra do Senhor é o que vai nos introduzir na esfera da alegria, na esfera de Filadélfia, a esfera do amor fraternal. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu vou ir concluindo aqui. Então, por que então é necessário essa esfera de alegria? Vou concluir com esse versículo aqui. Porque, amados irmãos,
Ficar alegre não é somente para falar assim, bom, eu fiquei alegre, estou feliz, e já não há mais nada para fazer. O hino que nós cantamos fala assim, vou buscar a letra aqui, né? Tem uma mensagem muito profunda aqui, né? Diz assim: em meio a tempestades e ao mar agitado, eu não temerei. Contigo aqui no barco, sei que a boa terra alcançarei. Ó Deus da vitória, verei tua glória. Promessas, sinais se cumprirão. No fim da história será bem notória ao reino a minha ascensão. Mas hoje há muito a fazer. Fala para seu irmão, ainda há muito a fazer. Deus ainda precisa fechar os muros. Deus ainda precisa edificar o templo. Amém? Ainda há muito a fazer. Irmãos, não há mais tempo a perder. Amém? Não vamos perder mais o tempo. Vamos sim, vamos viver a vida da igreja com muito desfrute e com muita alegria por meio da circulação da palavra do Senhor. Amém? Mas vamos nos preencher para ter zelo pela casa do Senhor. E vamos trabalhar por causa do Senhor. Então, a esfera do reino, vamos ler aqui. Romanos capítulo 14, versículo 17. E vocês conhecem muito bem esse versículo, né? Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, né? Então nós falamos assim, bom, a vida da igreja é uma festa. Então nós temos o bom costume, de sempre ter boa comida em nossas reuniões, né? Vamos fazer comida, né? E isso é muito bom, né? Não estamos proibindo isso. Você deve fazer e deve sempre me ligar e me convidar para essas festas, amém? Mas o reino de Deus não é isso aí. Não é comida e não é bebida. Por quê? Porque o povo de Israel somente ficou no ritual de fazer festa para comer e para beber e para se autossatisfazer. Irmãos, o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça. Então o que é justiça? Justiça é fazer a vontade de Deus. Amém? Justiça é praticar a palavra de Deus. Irmão, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Então, tudo o que nós façamos, nesses momentos de muita comida, de muito desfrute, você tem que aproveitar para fazer circular a palavra em nosso meio. Por exemplo, se aconteceu a reunião, você saiu com a barriga cheia, mas com seu espírito enfraquecido, não se preencheu da palavra, então a reunião foi um fracasso. Só ficamos gordos, só aumentamos de peso. Mas, amados irmãos, todas as nossas reuniões sempre tem que ser para nos preencher da palavra do Senhor, imergirmos na palavra, desfrutar da palavra, e com essa encher de alegria, irmãos, sair pregar o evangelho, amém? Trazer pessoas para nosso grupo familiar. Então todas as nossas reuniões têm que ter alegria pelo preenchimento de Cristo por meio da palavra. Então quando você faz a vontade de Deus, você tem paz, amém? Você não tem paz e alegria? Paz e alegria no Espírito. Você não tem paz e alegria quando pratica a palavra do Senhor? Eu fui lá hoje com os meninos, né, lá no Avança Jovem. E lá tivemos um momento de imersão, gritos de guerra, ouvimos uma mensagem muito rica do irmão Pedro. Aí oramos e falamos assim, agora bora trabalhar. Bora fazer a vontade de Deus. Irmãos, todos os irmãos que eu vi que voltaram,
testificaram que ficaram como? Alegres. Por que ficaram alegres? Porque tinham paz. Porque fizeram a vontade do Pai. Amém? Então, essa esfera de alegria, de sempre praticar a vontade do Pai, e o que vai nos levar realmente, amados irmãos, ter um viver de igreja genuíno, de alegria, de paz, amém? No Espírito Santo. E esse viver de alegria e de paz vai nos também dar um zelo pela casa do Senhor. Esse zelo, amados irmãos, tem que nos levar também a ter discernimento para não deixar entrar nada de Satanás em nosso meio. Nem murmuração, nem queixas, nem coisas negativas. Porque você está resguardando a esfera que vai nos levar para reinar com o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor.